Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou bem, feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Livro de Atos, capítulo de número 1, verso 15 em diante, diz assim: Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja nela habitante, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Veja que esse texto trata praticamente aqui, assim de maneira bem resumida, de três assuntos. Em primeiro lugar, a liderança de Pedro. Veja que naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, olha só. E isso nos ensina algo. Às vezes, em algumas situações, alguém precisa liderar. Talvez aí na sua casa esteja um marasmo espiritual, talvez aí na sua escola, no seu trabalho, você esteja precisando falar de Jesus. É você. Alguém precisa se levantar. Um líder precisa se levantar. Pedro liderou esse povo, chamando-os para a necessidade daquele momento. Olha, gente, há uma vaga. Foram 12 que Jesus chamou. E nós estamos agora em 11, porque Judas se transviou. Nós precisamos agora encontrar alguém para preencher a vaga neste lugar de Judas. Um líder. Então, talvez você precise ser o líder aí na sua casa, o líder onde você está, para aproximar as pessoas de Deus, mostrando o caminho para Deus. Alguém precisa se levantar. Em segundo lugar, nós percebemos aqui a traição de Judas. Judas, ele estava, como o texto diz, ele esteve com Jesus, ele fazia parte do ministério de Jesus. Ele comia com Jesus, ele andava com Jesus, ele ouvia Jesus e ele via todas as obras que Jesus fazia. E mesmo assim, Judas trocou tudo isso por cobiçar o dinheiro. Ele entrega Jesus, ele traz Jesus por 30 moedas. E o fim dele é triste, como está descrito aqui. Ele foi se enforcar e naquele ato de se enforcar partiu-se ao meio e se arrebentou todo. Aqui fica uma amostra para nós. Nós precisamos tomar cuidado com a cobiça. Às vezes, uma brecha que nós abrimos pode gerar um afastamento nosso para com Deus. Às vezes, o crente abre espaço para a cobiça e, sem perceber, ela se infiltra e ela cria raízes de tal maneira que o afasta da presença de Deus e dos caminhos do Senhor. E foi assim que aconteceu com Judas. Ele estava no ministério, ele andava com Jesus, mas ele não permaneceu, porque a cobiça o distraiu e o levou para longe de Deus. E por último, nós percebemos aqui a escolha de Matias. E o que é que isso nos ensina? Quando Pedro se levanta, diz que há um lugar vago, e agora eles apontam ali para dois nomes, para o primeiro que é o Barsabás, o José,
e o Matias, e a escolha vai cair sobre Matias. O que isso nos ensina? Nos ensina sobre a necessidade de voluntários. Há uma carência de voluntários na igreja, e Pedro sabia disso. O próprio Jesus falou disso. Veja que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Então, sempre há necessidade de pessoas para servir na obra do Senhor. Você já parou para avaliar? Você tem servido na comunidade que você faz parte? Na igreja que você é membro? Como você tem servido? Você tem abençoado a vida dos irmãos ali? Você tem amado os irmãos, aconselhando, cuidando, ajudando? Você tem amado a Deus de tal forma que este amor transborde em serviço na comunidade de fé que você faz parte? Essas perguntas precisam ser respondidas. Esse texto, de maneira resumida e simples, aponta que há necessidade de liderança. Alguém precisa liderar. Mostra que precisamos tomar cuidado com a cobiça, porque ela pode nos levar a trair a Deus. E por último, nós precisamos servir a Deus de maneira voluntária. Eu espero que essa palavra te encoraje. E eu espero também encontrá-lo em nosso próximo momento de reflexão, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.